meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, viemos aqui para mais uma aulinha de química que vocês amam, que eu sei que vocês adoram. A aula de hoje é sobre os números quânticos, tá? O que são os números quânticos? Os números quânticos, eles indicam a posição do elétron dentro do átomo. Lembra que na última aulinha que a gente aprendeu, nós estudamos a eletrosfera especificamente, né? Então, nós aprendemos que os elétrons se encontram dentro da eletrosfera do átomo, e aí dentro dessa eletrosfera, eles estão em camadas, né, que são as 7 camadas eletrônicas, depois eles estão em subcamadas eletrônicas, e aí dentro das subcamadas eles se encontram em orbitais. Eu tinha comentado com vocês sobre os orbitais atômicos, né, mas a gente ainda não tinha visto o que são esses orbitais atômicos. Então, para a gente começar a aula, eu coloquei aqui o finalzinho da nossa aula de números quânticos para relembrar vocês um pouquinho. Quando eu expliquei para vocês o modelo atômico atual, eu falei para vocês que o átomo era formado por um núcleo pequeno, denso e positivo, e em volta desse núcleo nós tínhamos uma eletrosfera com grandes espaços vazios, onde ficavam os elétrons, certo? E aí, no modelo quântico atual para modelo atômico, nós vimos que esses elétrons eles sobem e descem de nível de energia, né, o tempo todo, e aí eles também liberam essa energia, e a gente viu que essa energia é liberada, né, no comprimento de onda das cores, né? E aí eu expliquei para vocês os fogos de artifício, como é que funcionavam. Então, tudo isso eu coloquei aqui para vocês relembrarem exatamente o estudo do átomo, tá? E aí eu queria relembrar um pouquinho essa parte da química quântica que estuda a eletrosfera. Então nós temos dois princípios, né, no modelo atômico atual. O princípio da incerteza de Heisenberg, o que ele fala que é impossível determinar a posição e a velocidade de um elétron ao mesmo tempo. Então, eu saber a posição específica do elétron dentro daquelas camadas todas dentro do átomo e a sua velocidade, que a gente aprende que o elétron fica o tempo todo mudando de nível de energia, eu não consigo saber, tá? E eu tenho um outro princípio, que é o princípio da dualidade da matéria de Broglie. O que esse princípio fala especificamente? Que o elétron é a única partícula que uma hora ela se comporta como onda, outra hora ela se comporta como matéria. Exatamente porque matéria, lembram? Tudo que tem massa ocupa um lugar no espaço. Então o elétron tem massa, por mais que a gente tivesse falado que a massa era pequenininha, era desprezível, ele tem massa. Então ele se comporta como matéria. E como onda, porque exatamente ele libera essa energia, e a gente aprende lá em física que toda a energia liberada, ela é liberada na forma de ondas, tá? Então só para lembrar um pouquinho essa matéria que a gente já viu. Vamos para os números quânticos mesmo, né? Então, como eu já falei lá no comecinho do vídeo, os números quânticos, eles indicam a posição do elétron dentro do átomo. Professora, você acabou de falar que é impossível, né, saber a posição e a velocidade do elétron. Gente, é impossível saber a posição e a velocidade junto, tá? Junto eu não consigo, no mesmo instante. Mas só a posição, eu consigo sim saber a posição do elétron dentro do átomo. E os números quânticos estudam exatamente isso, a posição. Eu tenho 4 números quânticos. Número quântico principal, número quântico secundário, número quântico magnético e número quântico azimutal. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. O que é o número quântico principal? O número quântico principal, ele indica, né, a camada que aquele elétron se encontra. Quando a gente aprendeu distribuição eletrônica, na última aula, tenho certeza que todos vocês lembram, sabem fazer a distribuição eletrônica, quando a gente aprendeu, a gente viu que os elétrons são distribuídos nas camadas, certo? Então, quando eles são distribuídos nas camadas, essas camadas cabem um número máximo de elétrons, certo? Então, a camada 1, que a gente também representa por K, na verdade, né? O número quântico dela é representado pelo seu próprio número, 1. Tá? Então, quando um elétron ele se encontra na camada 1, a gente diz que o número quântico principal, que é representado pela letra N, né? É exatamente, se ele se encontra na camada 1, o N é igual a 1. Se ele se encontra na camada 2, o N é igual a 2, exatamente o número da camada. E assim por diante, por exemplo,
quando ele se encontra na camada 7, que é a camada Q, ele vai ter o N igual a 7. Coloquei aqui um exemplo para vocês do carbono, tá vendo o exemplo aqui do carbono? Carbono tem número atômico 6. Se ele tem número atômico 6, ele tem 6 elétrons. Lembrando que o número de prótons é igual ao número de elétrons dentro do átomo, certo? Então, fazendo a distribuição aqui para o carbono, eu fiz aqui ó, um S2, 2S2, 2P2. Eu vou fazer os números quânticos para o elétron de maior energia. Normalmente, o elétron de maior energia é o que me interessa, tá? Porque é aquele elétron que vai liberar mais energia quando ele mudar de nível eletrônico, tá? Então, normalmente, os números quânticos eu faço para esse elétron de maior energia, que é o quê? Que é o último da distribuição. Aqui, ó, o 2P2. O último da distribuição é o meu elétron de maior energia. Então, eu vou fazer os 4 números quânticos exatamente para o 2P2. E aí, aqui, ó, tá vendo? 2P2, os números quânticos que eu vou fazer para esse elétron. No 2P2, qual é o número quântico principal? Aquele que indica a camada. Ele indica que esses meus 2 elétrons aqui, eles estão na segunda camada, ou no segundo subnível, como a gente chama. Então, o N, que é o número quântico, tá? O número quântico principal, ele está na camada 2N é igual a 2. Então, o número quântico principal, ele indica o quê? Ele indica a camada em que o elétron se encontra. Eu faço a distribuição, eu vou fazer os números quânticos principal para o elétron de maior energia, que é o último da distribuição. Então, eu vou pegar lá o último da distribuição, o 2P2, foi o que eu fiz aqui. Na verdade, pego o 2P2 e indico o número quântico principal, que é a camada 2N igual a 2. O número quântico secundário, ele indica o subnível. O principal indica a camada, o secundário indica a subcamada ou subnível. Só que como são números, eu não posso dizer, o número quântico principal é S, porque está no subnível S. Porque a matéria não são números quânticos, então eu tenho que representar por números e não por letras. As camadas era fácil, porque eu já chamo as camadas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas os subníveis, como eu chamo eles de S, P, D e F, eu tive que representar esses subníveis exatamente por números. O subnível S eu represento por 0, o subnível P eu represento por 1, o subnível D eu represento por 2 e o subnível F eu represento pelo número 3. Então, quando eu pego o mesmo exemplo lá do oxigênio, quero fazer os números quânticos para o elétron diferenciador de maior energia, aquele da distribuição, o último da distribuição, para o oxigênio, já vi que eu tenho que usar aqui o 2P2, certo? Então, para o 2P2, qual é o subnível? Subnível P. Subnível P eu represento pelo número 1. Então, o L é igual a 1, tá? Então, ó, 2P2, o N, que era o número quântico principal, era igual a 2, porque está na segunda camada, ó, segunda camada. O número quântico secundário, que representa o subnível P, ó, é o subnível P. O P, o L, é igual a 1, tá? Representa o L igual a 1, então o número quântico secundário P é igual a 1. Número quântico magnético. O número quântico magnético indica o orbital. Aí a gente só tinha visto falar rapidinho desse orbital. O que são os orbitais? São as caixinhas que os elétrons ficam guardados. Lembra que eu falei para vocês? Os elétrons ficam numa camada, dentro dessa camada eles ficam numa subcamada, e dentro dessa subcamada eu coloco os elétrons guardados em caixinhas. Essas caixinhas eu chamo de orbital atômico, tá? E aqui eu coloquei para vocês entenderem melhor esses orbitais atômicos. Vamos lá, a caixinha S, tá? Eu só tenho uma. Porque no subnível S eu não encontro 2 elétrons somente, eu não posso colocar somente 2 elétrons. Dentro de cada caixinha, de cada orbital atômico, eu exatamente consigo colocar no máximo 2 elétrons. Então, para o orbital S, basta eu ter essa caixinha aqui, uma caixinha só, porque cabem 2 elétrons. No subnível P, que cabem 6 elétrons, eu preciso colocar o quê? Eu preciso colocar 6 elétrons, logo eu preciso de 3 caixinhas. Dentro de cada caixinha, eu coloco 2 elétrons
2 vezes 3 dão 6 elétrons. O subnível D, que cabem 10 elétrons, eu preciso de 5 caixinhas. 5 caixinhas porque em cada caixinha eu consigo colocar 2 elétrons. 2 vezes 5, 10. E o último subnível, que é o subnível S, que cabem 14 elétrons, eu preciso colocar, então, 7 caixinhas. Porque 7 caixinhas, cada 2 elétrons em cada caixinha, dão 14 elétrons. E aí, eu numero, tá vendo essas caixinhas? A do meio sempre é 0, a da mais para a direita é mais 1, depois mais 2, mais 3, para o outro lado é menos 1, menos 2 e menos 3. Então, eu vou fazer um número quântico magnético para o oxigênio. Lembrando aqui, novamente, ó, 2p2, só para relembrar, número quântico principal está na camada 2, é igual a 2. Número quântico secundário, subnível P, a gente chama de L, e aí representa pelo número 1. E agora eu tenho que dizer em qual orbital, qual caixinha aquele elétron se encontra. Como é que eu coloco os elétrons dentro da caixinha? Primeiro eu coloco um para cima, eu represento os elétrons por setinhas, tá? Eu coloco um para cima em cada caixinha, depois eu volto e coloco um para baixo em cada caixinha. Essa é a ordem em que eu encaixo os elétrons dentro dos orbitais atômicos, tá? E aí, como aqui, ó, tá vendo? Ó, eu só tenho 2 elétrons aqui nesse subnível, só tenho 2. Eu só preciso colocar 2 elétrons dentro dessas caixinhas. O que que eu fiz? Coloquei aqui o primeiro para cima, o segundo para cima. O último elétron que eu coloquei desse subnível aqui, eu coloquei em qual caixinha, gente? Ó, na caixinha 0. Então, o ml é igual a 0. ml igual a 0. Tá? Foi a caixinha que eu coloquei o elétron. E por último, o número quântico spin, tá? Que ele indica a rotação do elétron, tá? Por quê? Eu não coloco 2 elétrons dentro das caixinhas, não é o máximo que eu coloco? Quando um elétron ele está representado com a setinha aqui, ó, para cima, a gente representa o número quântico spin como menos 1/2. Quando esse elétron está aqui para baixo, a gente diz que o número quântico spin é mais 1/2. São os únicos números fixos. Então, o número quântico spin, ele só pode ser mais 1/2 ou menos 1/2. Quando a setinha é para cima, menos 1/2. Quando a setinha é para baixo, é mais 1/2. O que que essas setinhas significam mesmo, professora? Rotação do elétron. Um vai girar para direita, o outro está girando para a esquerda. É a rotação do elétron dentro da caixinha, que a gente sabe que o elétron ele fica o tempo todo se movimentando, tá? Então, quando eu coloquei as caixinhas aqui, os elétrons, o último elétron que eu coloquei, que foi aqui exatamente o número quântico magnético 0, eu coloquei esse elétron para cima. Então, o ms, ou também chamado de S, tá? O ms, como é para cima, ele é menos 1/2. E aí eu consigo fazer os 4 números quânticos para esse elétron de maior energia, tá? Aqui eu coloquei um exercíciozinho de revisão para vocês, tá? Então, a intenção é vocês tentarem fazer em casa esse exercício sozinhos, tá? Vocês vão receber os slides. Então, vocês tentem fazer em casa e depois vocês olhem o gabarito aqui para treinar, para ter certeza de que você realmente aprendeu a fazer os números quânticos de um elétron dentro do átomo. Então, galera, por hoje é só, tá? Vamos ficar por aqui. Muita coisa, né? Mas na aula online a gente se encontra para matar aquela saudade, tá? E, ó, beijo para vocês!